Oi, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é ou você era daquele tempo que a gente dava a paz do Senhor para as pessoas na rua? Você era talvez daquele tempo que quando a gente chegava na igreja, a gente colocava os nossos joelhos no chão e só se levantava depois que o pastor ou o obreiro responsável pelo culto vinha e tocava na campainha, aquele sininho, lembra daquele sininho? Ou você era daquele tempo que você, antes de sair de casa, você fazia sempre uma oração para Deus levar você em paz e fazer você voltar para casa? Você era desse tempo? Porque eu era desse tempo. Quando eu falo eu era desse tempo, claro que é uma expressão passada, mas eu vivo esse tempo ainda na minha vida. Eu vivo. Eu gosto de sair de casa e orar ao Senhor antes de sair. Eu gosto quando eu estou na igreja, quando eu chego cedo, consigo chegar cedo na igreja, eu gosto de colocar meu joelho no chão e só se levantar quando começar um hino, né? Ou quando o pastor mandar a gente levantar ou tocar na antiga campainha. Era tempos bons demais. Era tempo que a gente levava a Deus a sério. Eu vou, em vez de eu falar a gente, eu vou dizer as pessoas levavam a Deus a sério. As pessoas tinham temor, as pessoas tinham respeito. Eu, eu fui de um tempo muito bom, eu fui de uma safra boa. E hoje eu fico olhando as coisas que acontecem ao meu redor, eu digo, meu Deus, estamos muito longe do que um dia a gente foi. Hoje a igreja, entre aspas, a igreja ela passa uma situação muito delicada. Estão forçando a mudança da igreja, não é? Estão forçando a mudança da igreja. Não estão querendo, não estão aceitando mais a igreja que era antes. Eu ouvi até uma pessoa fazer um comentário um tempo atrás, dizendo que deixa eu falar da minha igreja, que eu sou assembleano, tá? Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Missão, e eu ouvi uma pessoa, um pastor uma vez falar, dizendo, olha, daqui a 15 anos, a Assembleia de Deus não vai existir mais. E eu fico olhando, eu digo, por quê? Jesus vai arrebatar a igreja? Não, aí eu vou entender depois, é que aquele pastor estava falando que a doutrina da igreja, a visão da igreja, a pegada da igreja vai mudar. Aí eu lhe pergunto, mudar para quê? Mudar por quê? Eu não estou falando só da Assembleia, como eu sou assembleano. Eu estou falando da postura do cristão. Aqui, o que vem, o que está em jogo aqui, não é a doutrina, não é a pegada da igreja, não é que se a mulher usa uma calça ou uma saia, se ela pode cortar um cabelo ou não, se um homem pode usar uma bermuda ou uma calça no dia a dia. Não, eu estou falando aqui da postura de um cristão. Um cristão, ele tem postura. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela precisa ter postura. Isso independe se ela congrega numa comunidade, se ela congrega em uma igreja pentecostal, uma neopentecostal. Isso independe. Um homem de Deus e uma mulher de Deus precisa ter postura. E postura não tem nada a ver com doutrinas. Orar não tem nada a ver com doutrina. Ler a Bíblia diariamente não tem nada a ver com placa de igreja. Isso é uma postura. Isso faz que eu me identifique como um servo de Deus genuíno. Isso me faz que eu me identifique com um crente genuíno. Eles estão forçando a barra, estão mudando a igreja. Ah, não, uma igreja preta, ela atrai mais as pessoas. Não, eu discordo. Eu acho que uma igreja branca, ela consegue atrair as pessoas. Irmão, isso não tem nada a ver com a tinta que pinta a igreja. Isso tem tudo a ver com a postura de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Hoje a gente está vivendo a era da internet.
tudo está na internet. A vida está na internet. Aí você fala, pastor, hoje o que a gente mais vê é pastor pecando, o que a gente mais vê é crente traindo. Irmã, meu irmão, o diabo não começou o inferno hoje, não. O inferno já vem há muitos anos. Isso sempre existiu. Mau caratismo sempre existiu. Pessoas sem compromisso com o altar e gosta de gerar escândalo sempre existiu, só que a internet está aí para viralizar bem mais rápido. Bem mais rápido. Eu acredito que as pessoas perderam foi a vergonha, não é? As pessoas não têm medo de Deus mais. Será? Será que as pessoas perderam o medo de Deus? Será que as pessoas hoje acham que Deus foi algo inventado pela mente de alguém? Disse, olha, vamos dizer que existe um Deus, vamos colocar aqui que Deus não aceita isso, para meter medo nas pessoas. Será que as pessoas, o tempo passaram e as pessoas estão olhando dizendo, isso aqui é mentira, rapaz, isso aqui nunca existiu, não. Deus nunca existiu. E se existiu Deus, Deus não se preocupa com isso. Então vamos aprontar. Será que chegamos a esse ponto? Será que chegamos a esse ponto de ignorarmos a existência de Deus? Estamos, cada dia, dando passos largos para uma destruição. Estamos vivendo um colapso. Estamos vivendo um colapso moral, espiritual e social. Um colapso moral, espiritual e social. As pessoas estão fazendo loucura em nome da fé. E a fé não é para fazer loucura em nome dela. Estão tirando a vida em nome de Deus. Estão destruindo famílias em nome de Deus. Um irmão, ele veio me contar um testemunho. Eu estava numa padaria com ele, tomando café, e de repente entrou um casal. O casal entrou, olhou para ele, falou com ele, porque eu conhecia, e passou. Aí ele olhou para mim e disse, aí, pastor João, tá vendo esse casal? Ele disse, pastor, esse rapaz aí, ele é casado novo com essa mulher. Passou com ele. Ele disse, mas esse rapaz, ele era casado. Ele era casado, e antes dele casar, eu disse para ele não casar, porque Deus me revelou que aquela mulher que ele ia casar não era dele e tal. E ele, assim mesmo, ele teimou, foi lá, casou, perdeu tudinho, pastor. Perdeu tudinho. Deus me usou muito para ele não deu. E eu senti que aquele irmão estava comigo, ele estava se vangloriando. Se vangloriando. Eu olhei para esse meu irmão, mas quando você soube do casamento dele que ele perdeu, você soube só depois? Não, fulano, não, pastor. Eu vi a hora que ele casou e assisti o momento que ele foi perdendo o casamento. Eu disse, em nenhum momento você foi lá ajudar ele? Ele disse, não, pastor, porque Deus disse para mim que não estava no negócio. Ele foi lá e casou, ele tem que se virar. Eu disse, meu irmão do céu, você não foi nenhum dia orar na casa dele? Aí o irmão sentiu o tipo de conversa que eu estava querendo ter. Eu disse, você não foi nem um dia, cara, orar lá na casa dele, pedir a misericórdia, porque a Bíblia fala que Deus disse a Jonas que em 3 dias ia destruir Nínive. O povo se arrependeu e Deus se arrependeu de destruir a cidade. Você fez feito Jonas, cara. Você preferiu sentar na montanha e ver a cidade ser destruída porque Deus te deu uma palavra de destruição. Ele olhou para mim e disse, profeta, tu agora me pegou. Irmão, eu acho que está ficando difícil. Eu deixei o meu computador aberto aqui e eu abri em Efésios. Na realidade, hoje é dia 22, eu estou tirando esse final de mês para ler o livro de Efésios. E eu estou em Efésios 6. Efésios tem 6 capítulos.
E Efésios 6, do versículo 1 ao versículo de número 10, é importante demais. Mas eu vou ficar só no versículo 10 que fala sobre as armaduras de Deus. Paulo pede para que o crente em Cristo, a igreja que está em Cristo, ela se prepare, ela se vista, ela se revista, ela venha se aparelhar com a armadura de Deus. Olha o conselho de Paulo. Quanto ao mais, sedes todos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmão, se você não se aparelhar, se você não se vestir, se você não se preparar com as armaduras de Deus, você vai cair na cilada do diabo. O diabo está preparando ciladas para destruir a igreja, para destruir os pastores, para destruir os obreiros, para destruir os cristãos. O diabo está preparando cilada para acabar com a moral do mundo. A moral do mundo é o crente, é o cristão, é a igreja de Cristo. O diabo conseguindo mexer nessa perna, o mundo vai ficar campenga, vai ficar mancando. E eu peço a Deus para que Deus te abra a mente, para que você volte a orar, para que você volte aos bons costumes. Independente de você usar saia ou calça, cabelos longos, cabelos curtos, sua igreja seja a igreja de tinta preta ou a igreja de tinta branca, independente se você usa véu ou deixa de usar, volte aos bons costumes, porque o que vai te salvar é a tua postura com Cristo. A tua postura com Cristo vai gerar bênçãos e vitórias para a tua vida, para a tua família e para a sua posteridade. Eu espero que você fique com essa palavra e creia que Deus está me usando para abençoar você, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem uma tarjinha vermelha, escrita assim, ó, inscreva-se. Clica nela. Depois que você clicar nessa tarjinha, aí vai aparecer um sininho. Aí você clica nesse sininho e clica em todos. Aí você já ativou o sino de notificação. Porque todas as vezes que eu postar vídeos como esse ou fazer live, você vai ser notificado. Falando em live, eu comecei uma campanha de oração. Todo dia eu estou fazendo campanha, eu estou fazendo oração ao vivo, 6 horas da manhã, e todos os dias eu estou fazendo oração à meia-noite, de 6 horas da manhã e de meia-noite. Se você quiser ser alcançado por essa oração, nos acompanhe nas nossas lives. Deus nos abençoe e até os próximos vídeos. Shalom.